Será mesmo que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa? Aliás, será que a grama do vizinho é dele ou foi dada? Será mesmo que é real as ideias que a gente tem, até mesmo sobre o que a gente está vendo ou acompanhando na vida de alguém? Não sei. E para mim, a pior questão é: será que por estar olhando tanto para a grama do vizinho e acompanhando até mesmo o crescimento dessa grama, eu não tô esquecendo da minha grama, eu não tô esquecendo de amar as minhas rosas, como o Fernando Pessoa fala? Tá aí, será que eu tô sendo justa comigo, com o meu quintal? Oi, turma! Então, o meu quintal é maior que o mundo, né? Quando o Manuel de Barros fala isso, ele basicamente está, eu acho que fazendo uma previsão para o nosso futuro. Não só na internet, mas em todas as outras áreas das nossas vidas. Bom, quero conversar com vocês sobre a grama do vizinho. Na verdade, eu quero conversar com vocês sobre várias coisas nesse episódio. Essa semana aconteceram algumas coisas e eu queria dividir com vocês também, já, e conversar sobre essa coisa da grama do vizinho. Então é o seguinte, eu vou arrumando aqui as coisas, já sabem como é que funciona estes episódios aqui, né? Não é um episódio de podcast, às vezes nós temos isso nessa programação, mas às vezes é só as boas e velhas amigas minhas aqui batendo um papo. E eu recebi uns áudios agora no Instagram, porque eu falo aqui, daí o pessoal normalmente vai pra lá me gravar áudios longos. Então eu tava ouvindo agora uns áudios sobre isso, sobre como ser feliz com as coisas que se tem, como ser feliz e não olhar pra grama do vizinho, assim, parece que todo mundo tá fazendo e eu não, parece que todo mundo fez e eu não, parece que isso, parece que aquilo. E eu acho que o maior problema, do fundo do meu coração, se você estivesse aqui em casa agora, eu provavelmente ia estar fazendo café pra você e eu ia te falar isso na maior naturalidade do mundo, talvez até na maior frieza do mundo, mas por que é que você olha pra grama do vizinho? O que te interessa saber se ela é mais verde ou menos verde do que a sua? Porque o problema não está no que as pessoas estão fazendo ou deixando de fazer. Eu acho que o problema está na nossa sociedade em termos de doenças psíquicas também. Tipo, tá todo mundo doente, assim, de possessivo com as coisas, tá todo mundo muito estressado, tá todo mundo se xingando, todo mundo se odeia, ninguém confia em mais ninguém. O senso de comunidade, inimaginável. Ninguém mais tem senso de comunidade, senso de proximidade. É tudo extremamente performático. É uma coisa assim que eu não sei, eu acho que nós estamos caminhando em tantas coisas boas, né? Com a proximidade da internet, com a proximidade dos algoritmos e da tecnologia, mas em outros pontos, gente, tem coisa que tem que começar a ser adulto e falar, olha, o problema sou eu. Olha, qual que é o problema aqui? O problema é que eu tô parada na minha vida porque eu tô olhando pra vida dos outros. Isso aí, não sou eu que tô falando. Manuel de Barros. O meu quintal é maior que o mundo. Eu nunca, assim, eu sei que a autoestima é uma coisa que se trabalha, e aí, gente, talvez se eu visse um podcast de uma terapeuta, ia ajudar mais, né? Mas eu não sou terapeuta, eu sou professora de literatura e aqui a gente só conversa, joga papo fora, não é nada sério ou estruturado. Já faz uns episódios que eu nem falo sobre isso, né? Mas eu não sou terapeuta. É que acaba que aqui a gente vira amiga e a amiga conversa sobre muitas coisas, né? E tava até conversando agora com essa minha amiga aqui já nas redes sociais, né? E a gente tava falando isso e a gente começou a rir, é verdade, né? O que a gente tá olhando pra grama do vizinho? Então, agora no ano de 2025, eu fiz muitas coisas legais em termos de trabalho, em termos profissionais. Estamos aí, inclusive, com o É Tempo de Morangos em livro. Eu fui trabalhando. Aí agora eu recebi mensagens assim, ai, Bruna, você teve um ghosting pra escrever pra você, teve isso pra escrever pra você, teve isso pra você. Não, gente, eu faço as coisas porque não é que eu tenho tempo a mais que alguém. Eu trabalho, eu dou aulas, eu tenho horas e horas semanais. Isso foi uma coisa que meu pai nunca deixou eu fazer na minha vida. Eu lembro que na escola, às vezes, eu sempre fui obcecada com nota, né? Mas eu, às vezes, não era tão inteligente assim.
Nunca fui, né? Mas eu era obcecada. E aí eu lembro que eu falava assim, ai, minhas notas estão ruins. Tipo, eu tirava 8 e ficava pé da vida que eu tirava 8. Às vezes tirava 6, aí morria, né? Era um surto coletivo. E aí o meu pai, eu lembro que ele falava assim, mas você não gosta, você tá ruim com essas notas, você tá se sentindo mal com essas notas, porque você queria um desempenho melhor de si mesma, ou porque suas amigas tiraram outras notas? Porque eu falava, eu tirei 6 e fulano tirou isso. Eu tirei tanto e fulano tirou aquilo. E aí meu pai falava pra mim, se você ficar preocupada com a nota dos outros, a sua nota nunca vai subir. Eu acho que era o jeito que ele tinha ali de me ensinar essa coisa do gosta do seu quintal, ame a sua vida. E aquela coisa meio Fernando Pessoa, sabe? O resto é sombra das árvores alheias, segue o teu destino. Rega as tuas plantas, porque o resto é sombra das árvores alheias. Não dá pra ser assim. Hoje em dia, é claro, né? Eu tinha o quê? 13, 14 anos. Hoje em dia eu olho pra algumas meninas e eu falo, gente, vocês precisavam chacoalhar, porque não tem nada de errado com vocês são lindas, maravilhosas, inteligentes. E estão aí chateadas, porque fulano fez, eu não fiz, porque ciclano fez, eu não fiz. Não acredito muito nisso, não. E eu também não tô levando esse nosso papo aqui para um negócio de meritocracia, assim. Não, mas eu faço, eu mereço, não sei o quê. Não, a gente sabe como funciona o sistema, a gente não é ignorante nesse ponto. Mas eu acho que boa parte das nossas frustrações, eu digo até minhas em termos acadêmicos também, seriam mudadas, modificadas, se a gente tivesse ali o mínimo da noção de que o problema é ficar olhando para a grama do vizinho. O tempo que a gente gasta com isso, uma coisa é aquilo que nos faz bem. Eu acho que também a gente entra nesse ponto. Às vezes alguém te inspira, às vezes alguém te faz enxergar por novas perspectivas. Às vezes você fica ali olhando porque aquilo te faz bem. Agora, quando você começa a olhar, pensando assim, fulano tem, eu não tenho. Fulano isso, eu aquilo. Não tô falando de situações de sobrevivência na vida humana, né, ou bonitinhas. Eu tô falando em termos, coisas fúteis. Eu não acho que eu sou tão cabeluda. Eu não acho que eu sou tão cabeluda quanto fulano. Primeiro, não tem. Primeiro, isso eu acho que ressalta na gente aquela coisa do se odiar. Eu acho que na verdade, talvez, não sou terapeuta como eu estou falando, né? Talvez a gente fique por aí no mundo tentando encontrar coisas que nos ajudem a ressaltar o nosso próprio ódio por nós mesmos. Sabe? Fica no mundo buscando a afirmação de que não somos o suficiente, ou que não está, o que nós temos não é suficiente, nós temos essa crença, e aí quando a gente sai pro mundo, a gente olha pra ele e pensa, olha só, fulano é diferente disso, fulano é diferente daquilo, e a gente vai tendo essas afirmações. Tem alguma coisa na psicologia que fala sobre isso. Eu lembro que uma terapeuta minha estava falando comigo há um tempo atrás. Então, eu acho que existem essas diferenças, sabe? Diferenças e similaridades em todas nós. Todo mundo vai sair no mundo tentando reafirmar as próprias dores, tentando encontrar com elas. Porque é muito mais fácil, eu acho que pra nossa cabeça, né? Odiar quem nós somos e o que nós temos, do que amar. Porque o amor, gente, o amor dá muito trabalho. Não dá. Pensa só, amar uma amiga, amar um projeto, amar um trabalho. Porque quando a gente ama, demora muito tempo para esse laço se fazer, né? É preciso identificação, é preciso sonho, é preciso desejo, é preciso tanta coisa para amar. Dá um tempo tão grande das nossas vidas, para o que quer que seja, né? A gente, eu não acho que o amor é uma coisa, vamos dizer assim, intrínseca a nós nascemos com amor, não. A gente desenvolve isso pela vida, pelas coisas, no olhar. Então, o ódio, eu acho que ele é mais simples, né? Porque você olha e você já rejeita.
Agora o amor, ele precisa de tanto tempo, tanto espaço, precisa de um olhar, ele precisa de um toque, ele precisa de uma salvação, sabe? E aí com isso, porque você ama, você acaba sendo mais gentil e amando várias outras coisas na vida. Agora imagina quando você não tem esse carinho consigo mesma. Quando você... Meu, assim... Coisas muito simples. É laboral pra mim, às vezes, estar na internet. Porque eu recebo mensagem assim, nossa, isso é tão autêntico seu, como é que você faz pra ter autenticidade? Gente, a autenticidade não se produz. Olha, o capitalismo tá acabando com a nossa cabeça. Não se performa isso, assim, as coisas que você gosta, elas têm valor porque você gosta. Porque em algum momento aquilo te desperta. Não é pra ser um produto, não é pra fingir, não é pra... Sabe? Não é... Tem que ser real. E eu não sei, assim, eu fico preocupada, primeiramente, como professora, às vezes em aula e ouvindo alguns papos, muito preocupada com as minhas meninas, também muito preocupada com os meus meninos. Mas quando toca assim pra nós que batemos papo aqui e tô fazendo café, bem falando com vocês. Mas quando toca nesse ponto assim pra nós, eu fico mais preocupada ainda. Eita! Fico mais preocupada ainda porque nós aqui já somos mais adultas, nós já estamos ali meio que encaminhadas, eu digo assim, no sentido profissional, no sentido pessoal, né, da vida. Muitas daqui são também dos estudos acadêmicos, enfim. É que doidinho se aproxima de doidinho, né? Vocês já repararam. Então, muitas de nós já temos ali nossas próprias coisas. E quando eu vejo meninas que já são repletas de tudo, gente, nós temos tudo, nós temos saúde, nós temos... Ah, agora é um papo meio humanas demais, né? Mas eu tô falando das coisas que eu realmente valorizo, tá? Nós temos saúde, nós temos água, nós temos comida, nós temos internet, nós temos amigas, nós temos risada, nós temos livros. A gente tem tanta coisa boa, por que ficar buscando o caos toda hora? Olha, eu vou abrir quantos minutos? 12 minutos. O pessoal mais... que não é do episódio deve ter saído aqui dos episódios. Então, eu lembro que eu tava lá nos anos, assim, 2020, 2021, foi um caos, né, pra todo mundo, também por conta da pandemia. Mas passando a pandemia e tal, eu lembro que eu tava passando por uma fase que eu vivia buscando o conflito. Eu acho que essa foi uma das coisas mais importantes, assim, que a terapia e a minha terapeuta da época acabaram me ajudando, assim, a resolver, não resolver, porque foi um processo muito, muito desgastante também. Mas eu não via problema nos conflitos. Eu achava que era normal viver uma vida em que se discute o tempo todo, em que toda hora tem que se falar com amigas, chamar atenção, pedir coisas. Então, assim, olha, amiga, por favor, não fale assim comigo. Olha, amiga, isso. Olha, amiga, aquilo. E... Gente, eu não poderia estar mais errada com relação à vida. Porque existe um outro lado da vida, juro pra vocês. Você não precisa ficar pedindo coisas básicas. Vou dar um exemplo. Eu sei que, assim, não parece, né? Mas eu sou uma pessoa um pouco reservada. Não parece, eu sei que não parece falando no podcast. Claro que não parece. Mas eu sou uma pessoa um pouco reservada. Tem coisas da minha vida que eu gosto de fazer e depois eu gosto de falar. Tem coisas da minha vida que... Primeiro, eu tô vivendo... Quem tá vivendo a vida sou eu, não é? Então, acabou. Indiscutível. Se eu quero estar vivendo um momento e um processo, eu vou viver. E aí, quem se doer, vai se doer. Porque assim, agora teve a questão do livro, né? Eu gosto de fazer as coisas, viver meus momentos. Também tenho aquela coisa da autorrealização própria, do ego, do narcisismo. Aquelas coisas, é pra mim, eu vou fazer por mim. Eu gosto disso. E eu gosto dessas coisas muito voltadas no meu mundinho. Não quero sair falando na internet, não quero sair falando pra um monte de amiga minha. Eu não quero sair falando com ninguém. Tem coisa, gente.
aliás, a maioria das coisas, que eu quero viver eu comigo. Gente, daqui 100 anos, ninguém tá vivo mais. Esse negócio de ficar dando satisfação para os outros. E eu digo satisfação de uma maneira ignorante, porque fica uma coisa assim, por que você não me falou que estava fazendo isso? Por que você não me falou que estava fazendo aquilo? Nós sentamos, conversamos e você não me falou. Porque eu queria falar com você de outras coisas. Percebe? As pessoas hoje em dia estão completamente viradas numa narrativa de que tudo é sobre elas. Ninguém faz algo pra esconder. Eu não faço. Eu faço eu vivo a minha vida. Eu faço por mim, as minhas coisas. E aí depois, se alguém sabe, se eu conto alguma coisa assim, é porque eu quis. E não é um ataque a ninguém. Eu acho que a sociedade do cansaço é um reflexo de tudo o que eu vejo hoje com relação aos outros. As pessoas, elas criam vínculos na base do dever. Eu não crio um vínculo assim. Eu vou dar um exemplo. Tem uma amiga que tava grávida. Tá grávida, aliás, linda. E não vou falar aqui porque, pronto, ela não é uma pessoa que eu compartilho nas redes sociais. Tenho muitas amigas que eu não compartilho, vocês veem poucas, né? Mas pronto. Ela tava grávida e ela fez um almoço agora pra nós aqui e contou pra todo mundo que tava grávida. E qual foi a minha reação? Alegria, que bom. Ela é muito bem estruturada, tem um marido legal, tá tudo muito bem encaminhado, eu fiquei muito feliz. As nossas colegas começaram a entrar numa pilha de por que você não tinha falado. Porque ela esperou os 3 meses pra falar, sabe? Pra todo mundo mesmo. E eu entrei numa... Às vezes eu sou até radical com as minhas certezas, né? Eu posso estar completamente errada também. Mas eu entrei numa pilha de depois chamar as meninas, assim, sem ela estar por perto. E falar assim, gente, vocês estão cobrando uma mulher que tá dividindo com vocês o melhor momento da vida dela. Independente da hora, do dia, do momento em que ela quis dividir, não é problema de vocês. Não é papel de vocês. Se ela falou antes, se ela falou depois, se ela falou quando a criança tá com 9 anos já. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu posso estar errada, mas na minha cabeça, esse tipo de relação é extremamente desgastante. Eu não consigo viver assim. Eu não consigo viver com pessoas que ficam me perguntando, quem? Agora vai ter as coisas do livro, né? E quem é que vai pagar pra você fazer as coisas do livro? Quem é que isso? Mas quanto que foi? Mas não sei o quê. Não é problema de absolutamente nenhum outro ser humano além do meu. Gente, o meu pai nunca me perguntou na vida quanto que eu ganho, quanto que eu deixo de ganhar. Eventualmente ele sabe que eu comento. Mas olha a diferença entre uma pessoa ficar te perguntando e uma pessoa que simplesmente sanguessuga, fica enchendo a paciência. Eu acho muito chato a amizade assim. Me afasto de todas as pessoas que são assim, porque eu não consigo ficar perto. Eu tava vendo TikTok esses dias, entrou uma coisa que explodiu a minha cabeça, que é uma trend nova que fala mais ou menos assim. Eu tava olhando para suas coisas, sei lá, vamos lá, eu tava olhando aqui pro seu pão pra ver se você tinha bastante fatia de pão. Enquanto você olhou pra mim pra ver se eu tinha mais pão que você. É diferente o olhar de quem olha pra saber se, nossa, ela tem o tanto que eu tenho, ou ela tem menos, porque se ela tiver menos eu vou ali e vou acrescentar com o que eu tenho pra gente ficar vai nessa refeição, né? Isso é uma metáfora pra vida, claro. Com a quantidade de pão iguais, porque nós somos amigas e eu te amo e eu quero te bem. E é diferente quando a pessoa olha pra saber quantos pães você tem, só porque ela quer ver se você tem mais ou menos que ela. Sabe? Eu tô usando até um exemplo horrível, né? Porque a gente pode esbarrar na fome aqui, eu não tô falando nesse sentido, não. Posso falar, então, de outra coisa. Tô olhando aqui, eu tenho 10 xícaras de café, você tem 9. Não dá pra dividir uma xícara no meio, mas eu não olhei pra você porque eu tava querendo saber quem tinha mais ou não. Eu tava vendo se você precisava da minha, sabe? É diferente o olhar da pessoa. Mais uma vez, eu posso estar errada, mas é a minha forma de me relacionar, né? E aí eu acho que eu tenho que encontrar semelhantes, porque é muito chato você viver o tempo todo tendo que falar para as pessoas
os limites das coisas. Eu sei que as pessoas têm que aprender a dialogar, que é bonito, sei que é lá do diálogo, tá bom, muito interessante. Mas vai viver isso no dia a dia, é um saco. Ninguém aguenta. Oh, todo mundo trabalha. Eu tô aqui falando com vocês, tô preparando as coisas pra almoçar, tomar um café, almoçar, viver minha vida. Eu tenho aula pra dar. Não dá pra ficar o tempo todo dando satisfação pra fulano, pra ciclano, pra não sei mais quem, pra beltrano. Eu acho que isso entra até com relação ao mundo acadêmico, sabia? Porque a galera parece que não escreve uma linha sem ter direcionamento de professor orientador. Gente, o orientador não faz trabalho, ele orienta. Você faz, entrega. É isso. Ele vai te podando, ele vai te cortando. E olha que bom. E essas transformações que vão acontecendo na vida adulta com relação às nossas perspectivas de mundo precisam ser mais apreciadas, assim, pelo menos na minha visão. Eu acho que tem coisas duras na vida que a gente tem que encarar, às vezes, com dureza, e tem outras coisas que a gente tem que encarar como melhoria. Isso aqui vai me levar para um lugar melhor, e o lugar melhor não é na comparação. O lugar melhor é você entendendo os seus limites, você fazendo essa auto-reflexão. Hoje em dia, eu tinha uma perspectiva nos últimos anos de que, assim, se as pessoas eram muito diferentes de mim, eu cortava laços na amizade. E hoje, mais madura, né, você vai parando pra pensar e fala assim, nossa, aquela pessoa nem era uma pessoa ruim na minha vida, só que aqueles detalhes estavam me incomodando tanto que eu simplesmente parei de falar com aquela pessoa. Ou, nossa, eu fiquei olhando tanto pra aquela situação que eu não consegui ver o mundo real. Às vezes acontece, né? Às vezes você cria umas birras na sua cabeça que não existem. E eu parei pra analisar as minhas relações hoje, eu falei, olha, tentando ser autoconsciente, né? Falei, olha, tem muita gente aqui que eu posso manter contato, mas não precisa ser meu melhor amigo de infância. Não é? As pessoas não precisam estar dentro da nossa casa. As pessoas não precisam ser nossas melhores amigas o tempo todo. Porque as pessoas são diferentes. E as nossas conexões mais profundas, elas vão acabar sendo com pessoas que são parecidas conosco. Mas eu não tô falando também nesse sentido de se fechar numa bolha. Uma das minhas amigas mais próximas é da área da tecnologia de IA. A gente se fala absolutamente sobre tudo, menos sobre o trabalho, porque ela não entende absolutamente nada do que eu falo sobre Agostina Bessa Luiz, Bauman, Byung-Chul Han, e eu não entendo absolutamente nada do que ela fala dos caras e das águas, e não sei das quantas, e da tecnologia, e do fulano que tá refugiado, porque não entendo. Mas a gente se conversa. Então, o que eu digo assim, não é sobre você se prender numa bolha e não olhar mais pra nada. A gente tem, sim, que reparar no mundo em que a gente tá. Eu acho que a única forma da gente olhar de forma saudável pra grama do outro é vendo assim, nossa, que grama bonita. Me ajuda aqui, me dá ideias aqui de como também cuidar da minha grama. Mas, veja, não é naquele ponto de esperar que o outro faça por você também. Ninguém vai te salvar. Eu acho que essa é a melhor coisa da vida adulta. A gente não tem ninguém pra ligar, ninguém pra salvar a gente. Lembra na escola quando a gente ralava um joelho e o pai ia buscar? Acabou isso na vida adulta. Não tem mais ninguém pra buscar. Você pode olhar isso por duas óticas. Ou pela ótica do que bom, estou pela minha conta, isso é maravilhoso, vai dar certo. Vai ser desesperador, mas vai dar certo, porque olha que legal poder gerir a própria vida. Ou a segunda opção, que é, ai, coitada de mim, e ninguém vai vir aqui me buscar com o joelho ralado. Eu acho mais inteligente a primeira opção. A segunda opção, eu acho que atrasa muito a nossa vida, porque inevitavelmente a segunda opção vai te levar para a primeira. Uma hora a sua ficha vai cair. A ficha de todo mundo cai. Não tem pra onde correr. É você vivendo o seu. E eu ainda acho que boa parte das nossas insatisfações não vem só desse lugar de ficar esperando uma salvação, mas é também aquela coisa do
Eu vou ser feliz quando me formar. Eu vou ser feliz quando eu casar. Eu vou ser feliz quando tiver o carro. Eu vou ser feliz quando... A gente sabe que a felicidade não vem. E também eu acho que por estar infeliz. Eu digo assim, às vezes a gente tá se comparando com uma outra pessoa e vendo que as nossas coisas não vão pra frente, que a gente não tá numa fase boa. Mas porque, primeiro, a gente tá olhando pro lado errado, pra direção errada, a gente tá olhando pra esquerda, por exemplo, e na verdade o que a gente gosta é da direita, aí a gente fica ali, né? Eu gosto do caminho aqui do lado esquerdo do bosque, do lado direito do bosque. O lado direito do bosque é azul, tem mar, tem praia, tem coisas que eu gosto. Aí o lado esquerdo tem prédio, não tem nada do que eu gosto, mas eu tô ali achando que é ali que é a vida. E eu tô olhando para as pessoas que estão vivendo ali e que estão felizes ali. Olha só que louca. Eu nem gosto daquelas coisas. Por que eu tô olhando, me comparando com essas pessoas? E ainda tô julgando, né, que a grama deles é mais verde, que a grama deles é mais bonita. É claro, eles estão ali fazendo as coisas deles porque eles gostam. É uma linha muito tênue também isso com relação aos nossos trabalhos, né? Você pode, por exemplo, você pode ter que decidir muito nova, muito cedo, um rumo muito importante para a vida. Ou depois você pode recalcular a rota também, mas o que eu digo é muito difícil essa coisa do eu vou escolher uma profissão porque eu quero viver aquilo, eu acho que eu idealizo que aquilo vai me preencher, vai me fazer feliz. Porque assim, vamos ser sinceros, né? A gente nasce e a gente morre. Então a gente tem que fazer alguma coisa entre esses dois momentos da vida. Aí, né, o sistema mostra pra gente que, olha, uma das coisas que você tem que decidir pra fazer nesse meio tempo é escolher uma profissão, porque você vai ficar o quê? Esperando a morte fazendo nada? Não, faz alguma coisa da sua vida. E aí a gente acha até, a gente fala, né, socialmente, quem você é? Eu sou professora, eu sou fulano, eu sou ciclano, sempre falando das nossas profissões, ponto. Doentes da cabeça. Se Aristóteles fosse vivo agora, a gente tava ferrado. Mas, aí a gente precisa decidir isso, né? Então, com o tempo que eu tenho aqui, eu vou então optar por uma carreira que me dê mais estabilidade financeira ou uma carreira que me faça mais feliz? Eu vou te falar uma coisa: ninguém é feliz de barriga vazia. Não, não é. Você pode estar no seu trabalho o dia inteiro fazendo algo que você ama. Se você chega na sua casa com fome e não tem um arroz para esquentar, dane-se o trabalho que você ama. Isso é verdade. Quando você olha para sua família e as pessoas não têm o que comer, isso é verdade. É muito mais fácil ser feliz com dinheiro. Nesse sentido, eu digo com comida, com bens materiais, assim, coisas básicas, né? Não bens materiais, não viagens caras, nada disso. Estou falando do básico, né? Isso é uma realidade. Mas eu, Bruna, acho que tem que encontrar um caminho. E aí que tá a dificuldade, né? De encontrar um caminho num mundo completamente do avesso que a gente tá vivendo. De conseguir ter um pouco das duas coisas. Ou ter muito de uma coisa e um pouco de outras coisas. Eu sei, por exemplo, que a docência não vai me abrir todas as portas do mundo. Mas eu tenho amigas e tenho colegas assim de trabalho que seguem ramos muito parecidos com os meus, mas até mesmo fora da internet, tá? Que elas conseguem ter uma casa, fazer um mercado, fazer uma viagem. Ninguém esbanja dinheiro, mas elas conseguem fazer isso ali, né? Tendo estudado mais, tendo feito outras coisas da vida. Então, eu falei, bom, né, gente, ó, são realidades, são formas de pensar diferentes também, né? Porque, pra mim, ganhar um salário mínimo já era um sonho. Ter uma carteira assinada era uma coisa muito importante pra mim. Porque tem muita gente que fala, eu vou lá querer ter carteira assinada, eu vou lá querer ter não sei o quê, eu vou querer não sei o que lá.
Quantas pessoas não falam assim, vai fazer pedagogia, vai fazer letras para ganhar 3 mil reais? Mas para essas pessoas, né, talvez 3 mil reais não seja nada. Para mim era tudo, absolutamente tudo. Eu comecei dando aula ganhando 5 e pouco a hora a aula. Depois fui subindo, eu achava que eu tava bombando quando eu tava ganhando 14 reais a hora a aula, o que é menos ainda do que o piso, mas enfim. A gente vai tentando trilhar caminhos na vida para poder se encaixar nisso. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que às vezes a grama do vizinho é mais verde porque ele já está num lugar que ele quer. Às vezes também a grama do vizinho é mais verde porque o pai dele comprou a grama para ele. Às vezes a grama é artificial. Tem muitas coisas também pra gente analisar aí. Mas eu acho que a questão mais primordial pra mim com relação à comparação é... A vida, na verdade, é você ter um eixo seu. Você ser centrado em si. Eu não sei se a psicologia tem um termo pra isso, né? Eu tava brincando no episódio anterior que a gente tinha que ser mais narcisista. Né? O narcisista se ama por completo até. Eu não tô fazendo piada com... eu tava fazendo piada assim, mas eu não tava fazendo assim no sentido maldoso, tava brincando sobre a ideia, né? Então, o que eu queria dizer com isso é que talvez se a gente fosse mais alinhada com a nossa vida, tivesse mais claro ali o que a gente ama, o que a gente não ama, o que a gente quer, o que a gente não quer. Ô, gente, eu sei que é papo pra boi dormir, né? Mas as pessoas que a gente escolhe ter na nossa vida influenciam muito. Muito. As pessoas com quem você fala sempre. As suas amigas, a sua intimidade. Então, que te chamem de chata, que te chamem de insensível. Que gritem, esperneiem, que chorem. É só você que vive a sua vida. Daqui 100 anos, nem você, mas ninguém vai estar vivo. Aí você vai ficar vivendo jogo de cintura com gente chata, com gente que tá te incomodando. Cara, não tem que conviver com gente que você não quer. Não tem que dar satisfação também quando você não quer. Não tem que nada. Você não tem que falar. No caso do livro, ainda bem que eu fiquei quieta. Mas até o final, assim, o livro já tava pronto, ainda tava me perturbando a cabeça. O que você vai fazer? O que você já fez? Eu li o livro, e isso e aquilo. Eu fico pra morrer quando as pessoas ficam insistindo no assunto que claramente eu não quero desenvolver, sabe? Eu sei que eu também não sou uma pessoa de muitos assuntos, né? As pessoas só têm mesmo que me perguntar Bruna, como é que tá seu trabalho? Bruna, como é que tá sua tese? Acho que no máximo. E aí, as aulas no yoga? Não tem muitos assuntos mesmo, assim. Não tem mais do que me perguntarem. Mas é muito... A gente sabe, né, quando uma pessoa tá futricando e quando uma pessoa tá perguntando genuinamente. Então, por conta disso, eu comecei a perceber as coisas também que estavam me irritando no dia a dia e que estavam estragando a minha rotina, que tava me invadindo, que não tava sendo legal. Então, eu acho que tudo isso vai construindo na nossa cabeça essa questão da insatisfação. As pessoas com quem a gente convive, as pessoas boas também que a gente convive, que nos mostram essas diferenças, né? Não sobra tempo na vida para as duas coisas, sabe? O tempo que você tá vivendo uma coisa desagradável é o mesmo tempo que você poderia estar vivendo uma coisa agradável. Então, é muito importante ser chata. Chata mesmo, assim. Eu vou ser insuportável com isso aqui. Porque, de novo, vai todo mundo morrer daqui 100 anos. Ninguém vai estar vivo mais. A gente só tem uma vida. Literalmente, é Tempo de Morangos da Clarice Lispector. E aí vai ficar na vida, blá, 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 blá. Eu acho que precisa também um senso de urgência, sabe? De se autorrealizar, de ser feliz. O Ernest Bloch, no Despise by Hoffman, do Princípio da Esperança, ele fala sobre essa esperança do ainda não ser, né? E ele diz assim, que ela é um motor. Ele meio que descreve assim que a gente pode usá-la para fazer coisas concretas, mas a esperança dele não é uma esperança meramente emocional, é uma esperança cognitiva mesmo. E nos estudos que ele faz sobre a Bíblia,
Ele era um ateu declarado, né? Mas ele via muita esperança no Apocalipse. Ele diz que aquele ali é o melhor momento, porque no Apocalipse que a gente vai separar as coisas, né? Que então a gente ia ter a volta do Criador, que a gente ia ter isso, que a gente ia ter aquilo. Enfim. E ele faz uma explicação muito interessante sobre esse ponto de não ver como fim, como uma tragédia, o mundo vai acabar também, mas como um preparo para esse mundo. É muito. Gente, a filosofia do Ernest Bloch é muito complexa, não é isso que eu tô falando assim de maneira leviana, tomando um café, mas é uma teoria muito intensa que a gente ainda separa, né? O jovem Bloch do Bloch na fase mais madura, que há ali um desenvolvimento muito maior. Então, é muito interessante ver como a filosofia, como a antropologia, como a geografia começam a mostrar pra gente essa questão do ser e estar no mundo. Eu até fiz um vídeo no YouTube falando que metade dos nossos problemas atuais estariam melhores se todo mundo tivesse lido Modernidade Líquida do Bauman. Eu falei isso claramente sendo muito generalista, mas é preciso entender um pouco também do mundo que a gente tá, sabe? Porque, novamente, a grama do outro às vezes nem é real. E aí a gente tá criando todo um problema na nossa vida. E aí a gente tá perdendo tempo de olhar para as coisas boas. É a mesma coisa da amizade, tô tentando fazer um paralelo. O tempo que você tá ali respondendo uma amiga chata, você podia estar rindo com uma amiga legal. Sei que a vida não é esse preto e branco todo, né? Eu sei que não é. E tem pessoas, tem relações que vão passar por problemas e é muito importante que a gente permaneça ali, até porque essa coisa do Bloch, né? Ali você também constrói mais ainda os laços. E, enfim, a vida precisa de fases, nem tudo é 100% perfeito. A gente não precisa passar a vida toda buscando essa alegria histérica que todo mundo busca na internet. É o que falam, por exemplo, da Clarice Lispector. Ah, ela era infelicíssima. Eu não acho que a Clarice era infelicíssima. Falam muito disso por conta da entrevista dela. E eu adoro a entrevista dela. Ela basicamente estava brincando ali, dizendo, olha, pensei que uma menina poderia passar numa cartomante, sair da cartomante e ser atropelada. Achei que ia ser interessante escrever um final assim para um livro. E todo mundo, nossa, que horror, que não sei o quê. Mas eu acho que a Clarice, ela era lúcida demais. E, por exemplo, naquele momento da entrevista, ela não ia fingir que estava... Se fosse qualquer outra escritora, qualquer outra pessoa, ainda mais atualmente, ia estar lá na entrevista toda feliz, pomposa, dando risada. Clarice não, ela estava na vida dela, foi dar uma entrevista, e ela estava num momento mais melancólico. Mostrou isso, porque era o momento real dela, ela não ia fingir outra coisa. Enfim, eu tenho as minhas opiniões muito controversas com relação a esse rótulo da Clarice ser infelicíssima. Eu acho que ela só não era performática, eu acho que ela só não tinha que ficar sorrindo quando ela não queria sorrir e seguir a vida dela do jeito que ela achava que tinha que seguir. Mas enfim, turma, às vezes a gente tá olhando pra grama do outro e realmente a grama do outro até pode ser perfeita, mas o problema é que a gente tá olhando pra ela e a gente tá deixando a nossa. Olha que injusto. Tem que começar a pensar em ser mais justa consigo mesma. Enfim, um beijinho, até mais.